Olá, você ouve agora o podcast da Diocese de Lages. A Igreja nasce da cruz de Jesus e de sua ressurreição. Meu amigo, minha amiga do podcast é Dom Guilherme, bispo da Diocese de Lages, nesse quinto domingo da Quaresma, que abre a semana que antecederá o Domingo de Ramos e a Semana Santa. A igreja nasce da cruz de Jesus e, logicamente, de sua ressurreição. Já, como eu disse, estamos no quinto domingo dessa Quaresma. É um pouco difícil de viver por causa da pandemia, muitas vezes as igrejas fechadas, mas a igreja continuou celebrando contigo virtualmente, hoje já com alguma presença aqui na diocese, algumas paróquias. Então, a palavra de Deus nos fala com insistência, nesse domingo, de uma nova aliança que Deus estabelecerá com a humanidade, da necessária obediência que nós devemos a Deus. Fala também da hora, da glorificação de Jesus e de quando essa hora vai chegar, que Ele nos atrairá para si. Jesus diz, no capítulo 12, versículo 32 de São João: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. É isso mesmo. Assim como Moisés, em obediência à ordem de Deus, fez uma serpente de bronze e a colocou no alto sobre uma haste, quer dizer, sobre um galho de uma árvore, de um tronco. Isso nós encontramos no livro dos Números, no capítulo 21, versículos 8 e 9. Para quem acha que não pode fazer imagens, vai lá na Bíblia, livro dos Números. Então, assim como Moisés, por ordem de Deus, fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de uma haste, para que não morresse quem, ao ser picado por uma cobra venenosa e olhasse para aquela serpente de bronze levantada da terra, assim de Jesus também terão vida eterna quem olhar para ele levantado da terra. É claro que Jesus está se referindo à sua crucificação. É na cruz que ele vai ser levantado da terra. E uma vez levantado da terra, na hora extrema, onde é estabelecida e celebrada a nova e eterna aliança em seu sangue, um soldado romano com uma lança abre, perfura o coração de Jesus, de onde imediatamente sai sangue e água. Como eu disse antes, isso está no capítulo 19, versículo 34 de São João. Ora, desde o início, bem no início, a igreja vê e proclama que lá, no sangue e água, saídos do coração aberto de Jesus, é que a igreja nasce. É lá o que hoje poderíamos chamar que acontece a assinatura da nova e eterna aliança que Deus prometera estabelecer com a humanidade, conforme nós lemos também na leitura de hoje, em Jeremias, no capítulo 31, versículos 31 a 34. Só para esclarecer, eu sei que muitos até que já sabem disso, mas para esclarecer, quando nós, igreja, falamos da cruz, ou quando falamos do lava-pés, ou quando falamos da última ceia, ou quando falamos de alguma parte da condenação diante de Pilatos, da coroação de espinhos, ou quando falamos da sepultura de Jesus, e ainda mais quando falamos da sua ressurreição, até podemos fazer isso, falar de alguma parte, querendo dar a esse momento alguma razão, alguma ênfase especial. Mas sempre que nós falamos de uma dessas partes, nós estamos falando de um fato completo, de um todo. Não existe a última ceia sem tudo que se seguirá a ela até a ressurreição. É um único fato. Assim também não existe a cruz sem a ressurreição, nem tampouco existe a ressurreição separada da cruz. Tem muita gente que hoje quer negar a cruz, só falar da ressurreição. Isso é impossível. Por isso, atenção, nenhuma igreja pode ser cristã sem a cruz
e a cruz com Jesus crucificado nela. Vamos parar, perdão pela palavra, vamos parar com essa bobagem de imagens. Se Deus mandou fazer uma serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente não morreria, não que a serpente tivesse a força, mas a fé e a graça que Deus iria transmitir nesse olhar para a serpente. Então não pode existir uma igreja que seja cristã sem o crucifixo. Crucifixo é a cruz com Cristo crucificado. Tem a cruz sem o Cristo. E tem o crucifixo, que é Jesus crucificado. Toda igreja que não ensina e não faz seus fiéis olharem para o crucificado, com certeza pode até ter igrejas com nomes bonitos, até pode atrair muita gente para essas igrejas por causa de promessas falsas de milagres, de curas, de emprego, de dinheiro, mas não são igrejas cristãs. Não tenho medo de afirmar isso, não são, porque a igreja nasce do alto da cruz, onde o coração de Jesus é aberto. Eu insisto, é em Jesus, levantado da terra, tendo seu coração perfurado e aberto pela lança, e do sangue e água que daí vertem, que nós somos redimidos, perdoados e renascidos em Cristo. Quem nega a cruz, nega juntamente o crucificado. É lá do alto, erguido da terra, que ele, Jesus, afirma que atrairá todos a ele. Tudo isso aconteceu conforme a carta aos Hebreus, que está na liturgia de hoje. Tudo isso aconteceu pela obediência de Jesus àquele que o podia livrar da morte, e diz a carta aos Hebreus que ele foi atendido. Ele foi atendido porque, com sua morte no alto da cruz, Jesus destruiu o poder do chefe desse mundo, que fazia a morte reinar sobre a humanidade. E ele não foi atendido só para si, mas a vitória dele na ressurreição se estende como vitória para toda a humanidade. A humanidade precisa voltar a olhar para o crucifixo, mais do que olhar para o celular, para o computador, para a televisão. Temos que olhar mais para o crucifixo do que para os shows midiáticos. Vejamos, o que hoje não pode faltar nas mãozinhas de uma criança de berço ou de colo, o que não pode faltar para uma criança no jardim da infância, o que não pode faltar hoje nas mãos de um adolescente, de um jovem e ainda mais de nós adultos e até idosos. É claro, não pode faltar é o celular, nas cabeceiras de nossas camas, dos nossos quartos, em nossas salas, em nossos escritórios, em nossas cozinhas. Não precisa mais do quadro do anjo da guarda, não precisa mais do crucifixo, não precisa mais do Sagrado Coração de Jesus ou de Maria, mas é indispensável em todos esses ambientes que tenha 2 ou 4 televisões, que tenha computadores para cada membro da família, que tenha até mais celulares do que pessoas na mesma casa. Ora, minha gente, amigos do podcast, na mesma medida em que tiramos nosso olhar da cruz com o crucificado nela, nós estamos sendo conduzidos e orientados e levados ao que esses aparelhos nos levam e nos comandam. Somos muito mais obedientes às tecnologias e de quem está escondido por detrás delas e as manobra, do que obedientes a Deus e a seu Cristo. Precisa-se, por acaso, alguma outra pesquisa para saber de onde brota toda essa desordem, toda essa ganância, todo esse ódio, toda essa violência, toda essa desestruturação familiar? Precisa ser de outras coisas precisa ser mais dessas igrejolas comerciais que se multiplicam, perdão pela palavra, mas se multiplicam mais do que pelo em lombo de cachorro.
quem está nos atraindo já não está sendo aquele que está levantado da terra no alto da cruz, com o coração aberto, de onde verteu a água batismal e o sangue eucarístico da nova e eterna aliança. Vamos para a semana decisiva dessa quaresma, que nos levará ao domingo de Ramos e para a grande Semana Santa, a semana da nossa salvação. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana e olhemos para o Cristo crucificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.